Fala, torcida do Verdão, saudações! O Massini deu um show na análise aqui do Verdão, que se manteve líder do Campeonato Brasileiro, apesar aí do embate dentro de casa, uma rodada aí onde foi perfeita, com o vice-líder Flamengo perdendo fora de casa, o Verdão empatou e abriu um ponto de vantagem. Vamos conferir a análise aqui dos comentaristas do G4, essa partida no final de semana, uma rodada que acabou sendo positiva para o Verdão, manteve a liderança e distanciou um pouco aí do vice-líder. Mas vamos lá, quero deixar os créditos aqui ao programa G4, o link na descrição do vídeo. Você que gosta desse tipo de conteúdo, convidando a se inscrever no canal, deixar o seu like. O Massini aí viu o lado positivo da coisa e vai trazer para vocês a análise. Bora lá conferir, daqui a pouco eu tô de volta a gente falar mais do Palmeiras. Palmeiras 0, Cruzeiro 0 no Allianz Parque. Vamos ouvir o que disseram o Abel Ferreira e também o Leonardo Jardim, os portugueses, técnicos do Palmeiras e do Cruzeiro. Pois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Não vale a pena relatar, que vocês viram, desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma, quem faz falta é o adversário que faz a falta, ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Se é a equipa A, B ou C que é mais ou menos beneficiada, eu acho que já toda a gente percebeu que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se, porque o Palmeiras não tem a mesma força nos mídias que tem outros clubes. Mas o que eu quero dizer é, não é só o Palmeiras. Todas as equipas são beneficiadas e prejudicadas. E quando se cria uma narrativa hipócrita em cima só do Palmeiras, fica quase como, vamos agora aqui arranjar um patinho feio, vamos arranjar um alvo, e já que eles estão à frente num campeonato, vamos tentar, troco todos, não troco todos, troco alguns. Preciso dos líderes lá dentro. É um dilema, e sabem, é que vocês todos têm a solução mágica. Se o treinador fizer isto, ele vai ganhar. E eu que sou treinador, eu nunca sei o que é que vai acontecer. Eu nunca tenho a solução mágica. Eu faço tudo no sentido de, eu acho que isto vai ser o melhor. Mas depois das coisas acontecerem, eu acho piada, porque alguns de vocês são espertos, inteligentes e sabem, e são bons naquilo que fazem. Pois, mas se eu metesse este, vocês têm a certeza absoluta, se metesse este, que íamos ganhar? Vocês não têm. O futebol é mais que por isto, porque se o futebol houvesse a certeza, ele perdia a piada. 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda. Porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Muito bem, tá aí o Abel. No final ele está falando, claro, do jogo de quinta-feira. São Palmeiras e LDU. O jogo de ida foi 3-0 para a LDU. Ele promete uma noite mágica no Allianz, que seria uma virada espetacular, da qual aqui dessa mesa só eu acredito, porque eu dei 5 fichas para o Palmeiras, 5-5, mas essa é outra história. Vamos ao jogo de ontem, Massa, das palavras também dos dois treinadores, os dois falando sobre a arbitragem. E você estava falando aqui que o Abel tem razão na questão da campanha, com relação a
Palmeiras ser beneficiado ou não e tudo mais? Ele tem muita razão, né? Quem está do lado de cá é que tem visto o que está acontecendo desde o jogo contra o São Paulo, né? E assim a arbitragem se perdeu completamente. O Wilton pipocou no Maracanã por causa da pressão. E ontem o Klein também. Então, cara, esse ambiente do futebol ele fica cada vez pior quando não se ataca o problema que é a qualidade da arbitragem, né? Então, quando a gente vê e ouve as pessoas falando que o Palmeiras é o beneficiado da temporada, que o campeonato está manchado, que isso, que aquilo, quem está do lado de cá, né, percebe que há um exagero, percebe que não se vê os lances na qual o Palmeiras é prejudicado. Não há nem discussão a respeito do tema. A balança é completamente desigual. Mas isso faz parte, cara. Faz parte, eu já não... Nem, assim, me preocupo tanto com isso. O Palmeiras tem que fazer a parte dele. Se tiver que ganhar o título, vai ter que ganhar também dessa questão. Vai ter que jogar melhor. O time não está jogando bem. Vem de 2 jogos horrorosos. O jogo lá contra a LDU foi um negócio inacreditável. Isso não tem nada a ver com a arbitragem. O jogo de ontem também não foi bom, mas ontem, para mim, era compreensível, porque o time chegou sexta-feira, meio-dia, em São Paulo, e tinha um jogo domingo à noite para fazer contra o Cruzeiro, né? E não contra o Fortaleza, comparando com o Flamengo, que acho que não dá nem para comparar. Tem 2 coisas boas no jogo, mais uma que se confirma que é essa, que é o Alan. É inacreditável como o Abel Ferreira ainda insiste com o Rafael Veiga, que é um cara maravilhoso, tem uma história gigante no Palmeiras, mas não tem cabimento o Veiga entrar. Ele entrou ontem de novo, ele não acertou um passe, deu um contra-ataque para o Cruzeiro. Dá para entender você ficar... É muito ruim você ficar 30 minutos praticamente com um adversário, com um jogador a mais, e o Palmeiras criar tão pouco. Não dá para ficar só na questão física, porque ela pesou no início do jogo, depois o Palmeiras foi mudando os seus jogadores e o time melhorou, né? Mas, em termos de campeonato brasileiro, acho que o Palmeiras sabe disputar esse tipo de competição, tem um ponto a mais, uma vitória a mais, e cada vírgula, nesse momento, ela é importante como vantagem. E essa é uma vantagem que o Palmeiras vai precisar saber usar até o final. Faltam 9 jogos, esse momento mais difícil do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras passou, vai ter ainda mais 2 momentos difíceis, o Santos em casa, o Santos na Vila, na data FIFA, sem vários jogadores, que provavelmente serão convocados, né? E tem uma notícia excelente, que é essa aí, né? Carlos Miguel, apesar de toda a grita corintiana, incômodo do Vessa com Carlos Miguel, mas é um goleiro que se mostra capaz de ser titular do Palmeiras. Se não fosse ele, ontem o Palmeiras teria perdido o jogo. E o Klein, eu via 200 vezes o lance, não estou convencido que houve falta, mas no lance do gol, há quem diga que o Cássio estava com a bola dominada, que ele pôs a mão na bola, enfim. Mas o lance primordial foi a entrada do Gustavo Gomes, que deveria ter tomado o cartão vermelho, né? E o Klein foi ao VAR, ouviu e deu só o amarelo. Ele pipocou. O Klein, a arbitragem dele é resultado da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio lá no Maracanã, e eu lamento isso. Acho que as coisas poderiam ser diferentes, mas não estão sendo, né? Essa, a rigor, foi... Fora o lance do gol, né, anulado, que teve a falta, essa foi a melhor jogada do Palmeiras no segundo tempo, né, trabalhada pelo lado esquerdo. O time sentiu claramente a questão física, né, o Cruzeiro estava de boa. E depois da derrota do Flamengo lá para o Fortaleza, eu pensei, o empate não é mau resultado. E não foi mesmo. Para quinta-feira, a gente fala depois. Vamos falar depois. O Abel estava animado aí com a quinta-feira. Vessa, e aí? Era para ter ganhado? O Abel tem razão? Foi pênalti? O pênalti pode falar depois. Pênalti não, foi falta. Foi expulsão. Pênalti não teve dessa vez. Pênalti não teve. Acontece. Pra quem... Se alguém que está acompanhando a gente não assistiu o jogo, o resumo o Carlos Miguel foi o melhor jogador do Palmeiras. E quando o goleiro é o seu melhor jogador, é porque você desempenhou mal, seus jogadores de linha não foram bem. O Palmeiras não faz um bom jogo. Individualmente, todo mundo, para mim, não tem nenhum destaque. Muitas vezes você fala assim, pô, tem esse cara aqui, ele acabou com o jogo.
Ou, hoje é até difícil achar quem é o melhor em campo de tantos jogadores que foram bem. Ontem, sinceramente, nenhum jogador para mim se destacou, a não ser o goleiro. O pessoal falou da última... o Alan, o moleque entrou muito bem. Verdade, o moleque entrou bem. Isso, verdade, é que eu estava contando mais com os titulares na minha cabeça, mas o Alan, sim, entrou bem. Muita gente falou da última defesa do Carlos Miguel, mas para mim a mais importante, mais impactante é a falta. O que o jogador do Cruzeiro pega bem rápido, forte na bola, uma pancada daquela, colocada, e para você chegar no ângulo, olha, é muito difícil para você chegar. A batida é muito perfeita, é muito bonita, é forte, é colocada e ele vai lá colocar. Então, para mim, é até mais impactante. O último lance lá, foi em cima dele e tal, acho que foi até um lance mais fácil do que a própria falta. O resultado, para mim, do Palmeiras é excelente, porque ele mata o Cruzeiro e faz um ponto no Flamengo, que tinha dado a brecha no final de semana. Para o Flamengo não foi tão ruim o empate, é verdade. O Flamengo deu mais sorte do que juízo. Mas a rodada, para mim, é do Palmeiras. Ele matou o Cruzeiro e ele simplesmente abriu um ponto do Flamengo numa rodada que ele era para muito provavelmente perder 2 pontos. O Flamengo tirasse 2 pontos, enfim, ele vencendo o Fortaleza e o Palmeiras no máximo empatando com o Cruzeiro. Um time que estava descansado, treinou a semana inteira. O Palmeiras vai à altitude de 3.000 metros, repetiu os jogadores, aí aquela coisa, o torcedor não reclamou de se repetir, a gente sentia em rede social, é isso mesmo. Eu falei mesmo na sexta, remoto lá, tem que colocar todo mundo, porque não tem essa, o Arnaldo, eu sei que ele não concorda, mas eu acho que esses jogadores era até difícil para os caras, você chegar para o Gustavo Gomes, os caras, olha, eu vou segurar vocês esse jogo do Cruzeiro. O cara vai falar, você não vai me segurar, eu quero jogar, os caras vão querer jogar. Eu duvido que esses caras não iam querer jogar, ainda mais depois do papelão que foi lá na altitude contra a LDU. Então, acho que era até alguma maneira dos jogadores mesmo, diante do torcedor, dar uma resposta. Era muito difícil convencer alguém a ficar fora de uma partida como essa. Isto colocado, para mim, o lance do Gustavo Gomes para mim é muito óbvio, né? É uma expulsão até simples de ser feita. Ele já tinha dado uma entrada muito parecida com o Pedro, contra o Pedro. Está até o vídeo viralizado agora. Estava 3-1, final do jogo, meio que passou, o Pedro pula. Nos jogos, os lances contra o São Paulo. Também, nos lances Qual contra o Tapia. Qual que é a sua definição? O Gustavo joga com o colar do anjo do BBB, então pode fazer o que ele quiser. Então no Morumbi ele fez o que ele quis com o Tapia, bateu do jeito que ele queria. O Pedro teria quebrado a perna se o Pedro não pula também numa entrada aos 42 do segundo tempo. Estava 3-1 pro Flamengo. E ontem também, mais de novo, outra expulsão meio clara. A regra, que eu também, eu não tinha o conhecimento, que eu vi ontem lá todo mundo divulgando a regra, de que o jogador colocou a mão por cima, mesmo que no contato no chão, não precisa ter agarrado. Se o goleiro tiver com ela assim, ó, agora, a hora que ele pôs a mão em cima, a bola é dele, não pode mais ser tocado, então o gol é bem anulado, a regra está aí. E eu mesmo não tinha tanto conhecimento sobre ela e ontem eu aprendi um pouco mais. O gol é bem anulado e é claro que depois vai ter uma gritaria normal, mas a arbitragem nesse sentido aí, ela acabou acertando. O resultado aqui para o Palmeiras é bom, é que eu não acho que o desempenho do time em si não foi legal mesmo. Vamos nos aprofundar sobre a questão da O arbitragem daqui a Pulgar pouco. deveria ter recebido algum cartão no Maracanã? Vermelho, A gente falou. Não, eu só estou te perguntando aqui porque... A gente falou aqui. Então, e o jogador do Cruzeiro, ele sai do campo porque ele teve um problema muscular na outra perna, tá? Teve a pancada foi forte, e o Gustavo Gomes O Cruzeiro merecia divulgou depois? Eu nem vi. expulso, Foi muscular, né? A pancada foi do lado direito e ele saiu com contusão muscular do lado esquerdo, na coxa. Vamos tratar da arbitragem já, mas Vamos. antes, Arnaldo, ficou uma discussão aí sobre que time que deveria ter ido a campo do Palmeiras. Eu estou com o Vessone. No caso do Palmeiras, eu estou com o Vessone porque é o seguinte, o Flamengo perdeu. Você vai jogar contra um time forte pra caramba. Sei lá, deu errado, de fato. Como disse o Abel, depois de falar, mas foi mais sim. Diário de Lunes. Não, então o meu diário é de viernes, né? O meu. É. Não é pré-rodada, né? Assim, eu acho que ainda mais
jogando no domingo, depois de tudo que aconteceu no sábado, não foi contra o Flamengo. Não foi só Fortaleza e Flamengo. Foi contra o Inter e foi contra o Bahia. É só observar como se comportam hoje times de futebol que atuam contra outros mais descansados numa semana desafiadora. Então, no sábado, o Flamengo morreu no Castelão, o Inter morreu no Maracanã, o Bahia morreu no Morumbi. Né? Contra equipes mais descansadas. O Palmeiras poderia ter, talvez, observado isso. É claro que, para o Palmeiras especificamente, tinha uma circunstância diferente dessas outras três, do Flamengo, do Inter e do Bahia. O Palmeiras jogava na sua casa. Isso faz uma diferença. Tanto em termos de preparação quanto em termos de ambiente. Você está jogando. E aí a expectativa da torcida é ver os melhores jogadores. E hoje, para mim, não tem melhor jogador. Se eu sou melhor que você, Tironi, sempre fui no futebol, e você está mais preparado fisicamente, você é melhor que eu. Para mim, isso está claro. Não tem... Essa situação do futebol atual é isso. E vamos combinar que essa circunstância ela só ficou atenuada porque o Gustavo Gomes não foi expulso no comecinho do jogo. Senão o Palmeiras ia morrer com um a menos. Como ele morreu com um a mais. Né? A circunstância foi... Então, eu acho que, sim, para o Palmeiras tinha alguma discussão a escalação dos titulares, sobretudo para a recuperação moral. Talvez o Abel tenha pesado isso também. Para o Flamengo não tem discussão. Depois o Flamengo errou na estratégia de uma forma... E, de novo, era uma conversa de sexta-feira. Porque o torcedor acha que se você colocar um time alternativo, você está facilitando para o adversário. Uma pinóia. Fisicamente, você está dificultando para o adversário. Né? O Felipe Luiz não tem desculpa, o Abel tem alguma desculpa. Mas o time durou 45 minutos só, né? É. Depois ele foi sendo modificado. Já no intervalo Então, mudou um, e depois com 10 minutos certo. Mudou 2, Mas a depois foi circunstância, mudando. né? A circunstância do jogo era um vermelho direto, o Cruzeiro perde um jogador contundido na primeira etapa, então as circunstâncias acabaram ajudando o Palmeiras na manutenção de um time mais próximo do titular. Enfim, acho sim que o Palmeiras entrou em campo com a vantagem do empate. Foi importante isso, muitas vezes o time se perde nessa circunstância, né? Eu quero ganhar de qualquer forma. Poderia ter ampliado a vantagem sobre o Flamengo. Teve um jogador a mais, mas não jogou bem. Não jogando bem, o empate fica de bom tamanho em termos de classificação. Então, eu concordo com o Vessone, ele praticamente afasta o Cruzeiro da disputa pelo título. Agora, pensando na quinta-feira, o Palmeiras vai ter que jogar mais. Né? Porque ganhar de um adversário quando está perdendo de 3-0 exige o melhor que o Palmeiras tem. E que não foi apresentado nessas duas últimas partidas, longe disso. E também tem uma questão que a gente vem falando sobre esse novo Palmeiras, que muitas vezes é encantador. Ontem não foi, nem na quinta. Não fez gol nos dois jogos, né? Com esse poderio todo. Não fez gol nesses dois jogos, que é a vulnerabilidade defensiva desse modelo novo de time. Que inclusive com um a mais quase perdeu com o Caio Jorge na última bola. Então, para ganhar da LDU, é preciso ter o máximo da produção ofensiva e ter a melhor versão defensiva desse novo Palmeiras do Abel. É tudo isso junto num jogo de quinta-feira. Porque se a gente for colocar agora como está o Campeonato Brasileiro, para mim ele vai depender muito do que acontecer no final de semana para os dois. No meio de semana para os dois. Né? Agora eles não se encontram mais. A gente vai falar da sequência de cada um. É uma sequência para o Palmeiras que é muito mais... Fora o Mirassol, ele não joga mais contra a turma do G6, né? Contra o G6, ele fracassa. Ele teve uma vitória. Só que ele não joga mais contra a turma do G6, a não ser o Mirassol. Então ele pode fazer o campeonato dele e ser campeão sem ganhar jogos grandes. Né? Tanto que ele é líder com essa Isso, circunstância. ele é líder mesmo fazendo um aproveitamento ridículo contra o G6. Está sendo o suficiente porque é quase implacável contra o Mancini falou, G7 para baixo. E ele pode ser campeão nessa toada. Agora, essa toada, para mim, vai depender muito do que aconteceu no meio de semana. E para o Flamengo, idem. Talvez mais ainda, porque ele está 2 pontos atrás. Né? Então, eu acho que um ponto atrás e uma vitória. Na verdade, isso mudou pouco, né? Porque
um ponto a mais do Palmeiras agora significa ainda você ter um tropeço a seu favor. Era mais ou menos a circunstância dos pontos iguais com vitórias a mais. É um ponto só. Então, se o Palmeiras empata no final de semana e o Flamengo ganha, o Flamengo ultrapassa, né? Então, não é tanta vantagem a mais, assim, o simbolismo de um ponto a mais hoje ele faz sentido, não é tanta vantagem a mais, mas é uma vantagem considerável, faltando 9 rodadas para cada um. Vamos, Massa, você achou que a estratégia foi ruim? Não, eu achei que tinha que manter os jogadores, pelo menos no primeiro tempo, né? Mas o que eu não entendo são algumas trocas do Abel, né? Colocar o Veiga em campo não faz o menor sentido. Entrou mal, né? Eu não sei até que ponto, né? O Abel vai manter o jogador em campo, sendo que ele não está bem. Isso é pior para o jogador. E tem uma coisa que o Abel sempre falou, eu não sei como ele não consegue perceber isso, né, cara? No jogo contra o Botafogo, ele precisou marcar o Alex Telles, ele colocou o Alan. E o Palmeiras jogou bem e ganhou o jogo no Mundial. No jogo contra o LDU, dá para entender o Veiga marcando o cara que a escalação do Veiga, dá para entender? É Dá para entender isso? É surreal. Não dá para entender. Então, quando eu perguntei ao Abel lá atrás, naquele Palmeiras e Boca lá, qual era a diferença entre a convicção e a teimosia, ele me respondeu, quem treina sou eu, quem sabe sou eu que faço. Ponto. Aí vou falar o quê? No caso desse, sabia que eu acho que é aquela coisa do lúdico? Não, que lúdico. Sabe assim, o treinador acha que... Na cabeça dele, pô, esse cara já me entregou algumas coisas, eu acho que ele vai do nada, ele vai... A gente fica esperando ele acertar um passe, ele não acerta. O Cruzeiro teve um contra-ataque no primeiro lance com ele com a bola no pé, com o erro dele. Ele não acerta o chute no gol. Ele é um baita jogador. Ele é muito bom, eu gosto muito dele como jogador. Ele já não tá conseguindo. Ele não tá bem. Agora, que loucura foi aquela daquele primeiro tempo contra a LDU lá? Eu não esperava aquilo. Eu esperava até perder o jogo. Sabe? 3-1, 2-1, né? 1-0. Aquilo foge completamente do que é o Palmeiras. Aquilo é um negócio abstrato, né? Que não me convence ainda, na qual eu não aceito um time desse tamanho entrar de forma tão patética com o treinador que tem numa semifinal de Libertadores jogando na altitude. Quer dizer, um time que se preparou para tudo isso, tem protocolo, tem isso, tem biscoito da NASA, tem almofada feita pelo Spielberg. Cara, é inacreditável a postura do time, ainda mais vindo de um jogo contra o Flamengo, né? Que o Palmeiras poderia ter vencido o jogo, não fosse o Hilton. Então, cara, isso me espanta. E o Arnaldo toca num ponto para quinta que eu acho que é interessante, que é o lance do sistema defensivo. De verdade, eu acho que o Palmeiras tem condição de fazer 3 gols na LDU. De verdade, tem mesmo. Só que eu não sei se não toma. O time do Palmeiras para quinta-feira tem que ser esse aqui, ó. É o Carlos Miguel, Kelvin, Fux, Murilo, Querez, Andréas, Felipe Anderson, Alan, Flaco e Vitor Roque. É esse o time. Porque se você entrar no jogo... Pode falar já do jogo de quinta? Pode, a gente vai falar de arbitragem, mas pode. Se quer falar agora. Então, se você for entrar no jogo achando que vai jogar com a bola, não vai. Aliás, esse é um dado interessante, né? Porque o Abel falou sobre 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Ontem o jogo teve 42 minutos de bola rolando. Imagina parando toda hora. O árbitro Vilmar Roldan, ele tem preguiça de trabalhar. Quanto mais o jogo está parado, para ele, melhor. É tipo um Daronco. Entendeu? Daronco magrinho. Daronco magrinho. Magrinho e tal. Não, é um árbitro que normalmente é o protagonista dos jogos. Sim. Então pode acontecer de qualquer coisa. É isso aí, torcedor alviverde, a liderança foi mantida. O Verdão que teve aí uma grande notícia, né? O Carlos Miguel aí que se mostrou muito seguro e esse um pontinho aí também foi graças a uma boa atuação desse novo goleiro do Verdão que está começando a engrenar. Então é importante sim essa sequência para ele pegar
um ritmo maior de jogo, confiança, minutagem. Então, foi uma atuação muito segura e para mim foi uma baita novidade, né? Uma novidade muito boa, uma atuação segura. A gente sabe aí que um bom time, ele começa logo na defesa, né? Então, o Carlos Miguel aí tá se mostrando um baita goleiro, né? E pode ser e muito chave, uma peça-chave aí para o Verdão conseguir na quinta-feira aí conseguir a retomada, a reviravolta aí na Libertadores, porque não pode tomar gol e tem que fazer 3 gols aí no mínimo para levar para os pênaltis. Então o Carlos Miguel teve uma atuação muito segura, gostei bastante do goleiro, né? Então tá aí, acho que vai com certeza ter uma sequência muito boa no Palmeiras para continuar pegando aí confiança, minutagem e continuar ajudando o Verdão aí na defesa, né, meus amigos? Então, é muito importante, né, o Verdão para escalar, né, esse morro para buscar aí a retomada, para buscar uma vaga na final, tem que começar pela defesa, porque não pode tomar gol, meus amigos. Então, tomando gol fica muito difícil de buscar a retomada. Então, o Carlos Miguel está se mostrando bem efetivo, confiante, está crescendo aí de atuações no comando da defesa do Verdão, né? Então, baita goleiro, gostei muito da atuação e quero saber a sua opinião, o que você tira de positivo para mim dessa partida. O Carlos Miguel atuou muito bem e é claro que não podemos deixar de exaltar aí a permanência na liderança, né? O Palmeiras vem muito cansado, né, da altitude, teve pouco tempo para se preparar aí para esse confronto. Foi um confronto direto contra o Cruzeiro, né, querendo ou não, tá na disputa ainda pelo título, então manteve a liderança, abriu um ponto aí para o Flamengo. Então não foi perfeita a rodada, mas foi uma rodada muito boa mesmo assim para o Verdão. Comente aqui a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva, tamo junto, torcida alviverde, um forte abraço e fui!